Amen. Mateus 4, a partir do verso 12, Matthew 4 from verse 12. lemos assim: We read like that. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Now, when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the seacoast, in the borders of Zebulun and Naphtali, Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. From that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amém. Amen. Vamos orar? Let's pray. Pai querido, Loved Father, em nome de Jesus, in Jesus' name, venha operar grandes coisas nessa noite. come and operate great things tonight. Venha salvar pessoas. Come and save people. Venha curar, venha libertar. Come to heal. Come to set free. Que seja uma noite de transformação Let tonight be a transformation night. na história de muitas famílias, The history of many families. não só aqui, Not only here, mas em cada lugar que essa mensagem alcançar. but everywhere where this message goes. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Como eu disse, meus irmãos, As I said, my brothers, na oração que eu acabei de fazer, the prayer that I have just made, essa noite é uma noite de salvação. tonight is a salvation night. Nós lemos sobre algo que aconteceu com um povo há quase 2000 anos atrás. We read about something that happened with the people almost 2,000 years ago. E o que aconteceu com eles And what happened with them continua acontecendo nos dias de hoje. keeps on happening nowadays. E se ainda não aconteceu com você, And if it didn't happen yet with you, vai acontecer hoje, it's going to happen tonight, se você crer. if you believe. Eu sou o pastor Clériston He is Pastor Clariston, e ele é o pastor Edmilson. and I am Pastor Edmilson. Eu quero que vocês olhem para nós I want you to look at us como uma única pessoa. as just one person. Jesus falando com você. Jesus is speaking to you. Estamos aqui como igreja dele. We are here as His church. Somos corpo de Cristo. We are Jesus' body. Temos o Espírito de Cristo. We have Christ's spirit. E pregamos a mensagem de And Cristo. we preach the gospel of Christ. Arrependei-vos. Repent. O reino de The Deus kingdom of heaven está próximo. is at hand. As pessoas que ouviram essa mensagem, Those people who heard that message, para algumas delas, for some of them, não fez diferença nenhuma. didn't make any difference. Elas estavam na escuridão They were darkness e continuaram na escuridão. and kept on darkness. Mas algumas pessoas, But for some of them, elas creram. they believed. Aqui nessa região de Zebulon e Naftali, Here, the region of Zebulun and Naphtali, as pessoas creram na mensagem. people believed in the message. E brilhou uma grande luz. And a big light shone. A presença do próprio Deus no meio delas. The presence of God Himself amidst them. E grandes coisas aconteceram. And great things happened. Enquanto essa mensagem é pregada até hoje, While this message is preached up to tonight, essa luz brilha para muitas this pessoas. light sprung up for many people.
enquanto para outras não faz diferença. while for some others make no difference. Eu quero dizer para você I want to tell you que se você crê, that if you believe, Jesus liberta, Jesus sets free, Ele cura, He heals, Ele perdoa os seus pecados, He forgives sins, Ele salva He você, saves you, Ele resgata toda a sua família. He rescues the whole family. Apenas creia. Just believe. Ele dizia: He said, arrependei-vos, repent. o reino de Deus está The próximo. kingdom of God's near. Em breve, meus irmãos, Soon, my brothers, o reino de Deus virá the kingdom of God come de forma plena. plainly. Mas o reino de Deus, ele já vem But the kingdom of God is already come para cada pessoa for those que tem Jesus como seu rei who have Jesus as his king e que passa a viver a sua vida and start to live his life dentro dos princípios do reino de Deus. in the principles of the kingdom of God. Nós nos arrependemos We repent ourselves de todo o nosso modo de viver, from all of our way of living, que é contrário ao reino de Deus, which is contrary of the kingdom of God, e vivemos uma vida totalmente nova, and live a total different life, amando a Deus sobre todas as loving coisas, God above all else, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, loving our neighbor as ourselves, perdoando as pessoas que nos magoaram, forgiving those who have struck us, assim como Jesus nos perdoou. just like Jesus forgave us. Isso é muito sério This is very serious e muito poderoso and very powerful para todo aquele que crê. for those who believe. Há perdão para nós. There is forgiveness for us. Boa parte do mundo Some of the world vive debaixo da culpa live under ou da total irresponsabilidade. total responsibility. Mas quando nós entendemos o reino de Deus, But when we understand the kingdom of God, nós não vivemos mais com culpa, we don't live porque nós fomos perdoados. because we have been forgiven. Mas também não vivemos de forma dissoluta. But we don't live also like dissolutes. Vivemos com responsabilidade, We live with responsibilities, sabendo que temos um rei sobre nós. knowing that there is a king upon us. Mas o reino de Deus não se limita a ensinos. But the kingdom of God is not limited to teaching. O reino de Deus tem a ver com você conhecer o rei. The kingdom of God is to do with you knowing the king. É por isso que o povo que andava em trevas That's why people that lived in the darkness viu uma grande luz. saw a great light. Eles não estavam simplesmente aprendendo uma maneira de viver. They were not just learning a way of living. Eles estavam se relacionando com uma pessoa. They were relating with a person. Uma pessoa chamada Jesus. A person named Jesus. Se você continuar lendo esse texto, If you continue reading this text, você vai ver uma descrição do que acontecia quando Jesus passava perto de pessoas que criam. you are going to see a description of what happened when Jesus used to pass near people who believed. Jesus curava as suas doenças. Jesus used to heal their diseases. Jesus os libertava de cativeiros espirituais. Jesus used it to set them free from spiritual captivities. Mandava demônios embora. Cast out demons. Jesus transformava essas vidas. Jesus used to transform those lives. Ele continua fazendo isso hoje. And He continues to do it until today. Eu creio que Ele vai curar pessoas aqui hoje. And I believe that He's going to heal people here tonight. Porque reino de Deus não é um conjunto de Because crenças. kingdom of God is not a group of beliefs. Reino de Deus é a presença do próprio rei. Kingdom of God is the presence of the King Himself. Eu me lembro há exatos 2 anos atrás, I remember exactly 2 years ago, janeiro de 2019, 2019, January, nós tivemos um culto aqui nessa igreja, we had a service here in this church. em que nós aprendemos sobre a cura que Deus faz. And we learned about the healing that the Lord is able to do. E naquela única noite, And in that same night, 16 pessoas foram curadas imediatamente. 16 people immediately got healed. Eu me lembro também há algum tempo atrás, I also remember something some time ago,
numa reunião na casa de um dos nossos irmãos, In one of our brothers' houses meeting, eu pude orar por um homem que era cego de um olho. I could pray for a man who was one sight blinded. E quando nós dissemos amém ao final da oração, And when we said amen at the end of the prayer, aquele homem começou a rir that man started to laugh e disse que estava curado, a sua vista tinha and said voltado. that his sight had come back, had returned. Na presença de seus In the familiares, presence of his family members, na presença de muitos irmãos da igreja. in the presence of many church members. Se você crê, If you believe, Ele continua curando hoje. he keeps on healing. A Bíblia ensina The Bible teaches us que existe um mundo espiritual, that there is a spiritual world onde existem anjos que servem a Deus. where there are angels serving the Lord, E existem espíritos, and there are spirits, anjos que servem a Satanás. angels that serve Satan, E eles agem na vida das pessoas. and they act upon people's life. Quando Jesus caminhava por essas regiões, When Jesus used to walk through these regions, Ele trouxe alívio a muitas pessoas aprisionadas. he brought relief to many imprisoned people. Com a palavra da sua boca, Ele expelia esses demônios. With the word of his mouth, he cast out these demons. E nos dias de hoje, And nowadays, muitas pessoas ainda no mundo estão presas. many people are still arrested. Demônios se aproveitam delas Demons are taking advantage por causa de seus pecados, because of their sins, por causa de coisas que viveram. because of things they have lived. Elas continuam aprisionadas, They keep on arrested, muitas vezes sem nem saber. many times without even knowing. Demônios passando de geração após geração. Demons passing through generation after generation. Mas quando essas pessoas encontram a Cristo, But when these people meet the Lord Jesus Christ, brilha uma poderosa luz. powerful light shines. E todo o poder das trevas cai por And terra. all the power of darkness falls down. Eu me lembro, há alguns anos atrás, I remember some years ago, numa madrugada fria, at the cold dawn, meu telefone começou a tocar repetidamente. my phone repeatedly rang. Eu não queria atender, I didn't want to attend, mas eu pensei que poderia ser o meu sogro. but I thought it could be my father-in-law. Ele estava retornando de uma viagem. He was returning from a trip, E eu pensei que ele poderia estar tendo algum problema. and I thought that he could have been some problem. Então eu peguei o meu celular e atendi. So I took my phone and took the call. Era uma criança da nossa igreja. It was a child from our church, E essa criança estava muito aflita. and the child was very disturbed E dizia assim: and said like that, a minha irmã está muito endemoniada. my sister is very, very demon-possessed. Pastor, vem aqui salvar a gente. Pastor, come here to save us. A coisa está muito feia. The thing is ugly. Eu não queria ir. I didn't want to go. Eu ia viajar cedo no outro I dia. was going to travel next day. Então eu disse: bota o demônio aí no celular. Then I said, put the demon on the phone. Bota o celular no Viva Voz. Put the cell on loudspeaker. E eu comecei a tentar repreender o demônio. And I started to try rebuking the devil. Mas estava um pouco difícil. But it was a little bit difficult. O demônio não parava quieto. The devil was stopping, staying. Ficava ali xingando, falando He grosso. was cursing, speaking roughly. E eu vi que eu precisava ir. And I saw I needed to go. Então, Then liguei para um irmão da igreja. I rang to another brother of the church. E ele me buscou de carro. He picked me up E nós fomos ao encontro dessa situação. and we went to that situation. Quando eu cheguei lá, When we arrived there, o demônio ficou muito furioso. the devil was furious E não queria deixar a gente passar da porta. and he didn't want to let us in. E eu já fui repreendendo em nome de And I Jesus. started rebuking it in the name of Jesus. O demônio muito resistente. The devil very reluctant. Ele teve que sair em nome de He had Jesus. to live in the name of Jesus. Porque é isso que acontece quando a gente dá uma ordem no nome de Because Jesus. that's what happened when we give an order in the name of Jesus. Naquele dia, On that day, aquela mulher tinha tentado se matar. that woman had tried suicide.
tremendamente alcoolizada, highly alcoholic, aprisionada por esse demônio. imprisoned by that demon. O demônio tentou jogá-la na frente de um ônibus, The demon tried to throw her in front of an omnibus, mas naquela madrugada fria, but on that cold dawn, um ponto final foi colocado nessa história. a full stop was put on this history. Essa mulher hoje é uma serva de Deus, Today, this woman is a servant of the Lord, nossa irmã, our sister, liberta de tudo isso freed from all of this, e testemunhando do evangelho do reino de and Deus. testifying about the gospel of the kingdom of God. Porque se você crê, Because if you believe, os demônios eles vão embora. the demons had to flee. E todas as cadeias And all espirituais, spiritual chains elas vão cair por terra. have to fall down. Eu volto a dizer, I repeat, o evangelho do reino de the Deus, gospel of the kingdom of God, essa grande luz que chega para this nós, great light that comes for us, não é um pacote de dogmas, it's not a pack of doctrines, de doutrinas, ensinos. of dogmas and teachings. É um relacionamento com uma pessoa. It's a person's relationship. As pessoas que estavam na região de Zebulon e Naphtali, Those people that were in the region of Zebulun and Naphtali, o texto diz que elas estavam em the trevas, text says that they were in darkness, no vale da sombra da at morte, the valley of the shadow of death, e elas viram a luz. and they saw the light. E quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, And when we go through the valley of the shadow of death, quando nós passamos por grande aflição, when we go through a big affliction, quando passamos pelo luto, quando passamos por grande dor no nosso coração, when we go through the death, when we go through a great pain in our heart, não é um conjunto de dogmas que a gente se apega. it's not a pack of dogmas that we hold on to. Nós nos apegamos a Cristo We hold on to Christ, e o seu Espírito em nós and His Spirit in us, nos consola. comforting us. Um privilégio que poucas pessoas têm. A privilege that few people have. E se você crê, And if essa you luz believe, brilhará para This você. light will shine upon you. Meus amados irmãos, My beloved brothers, o texto também nos the diz text also says us que quando Jesus passou por essas terras, that when Jesus passed through this land, ele cumpriu uma profecia do profeta Isaías. He fulfilled the prophet of Isaiah the prophet. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaiah lived about 700 years before Christ. E Jesus cumpriu essa profecia. And Jesus fulfilled this prophecy. E todas as profecias que tinham sido feitas a respeito dele. And all the prophets that had been said about Him. Textos escritos séculos e séculos antes daquilo acontecer. Texts written years and years before. Centuries and centuries before it had happened. E de repente ele veio cumprindo todas aquelas profecias. And all of a sudden He came fulfilling all those prophecies. É importante você entender isso para que você compreenda uma coisa. It's important for you to understand that so you can understand one thing. Ele deixou para nós várias outras profecias. He left for us many other prophecies. E ele vai chegar cumprindo mais uma vez todas elas. And He is going to come fulfilling once again all of them. Eu disse para vocês de coisas reais que nós testemunhamos. I told you about real things that we testified. E todos nós vamos testemunhar And all of us are going to testify. a vinda do Rei, The return of the Lord. a vinda do reino de Deus, The return of the kingdom of God de maneira completa. in a complete way. Ele disse a seguinte profecia: He said the prophecy like that. vocês vão ver várias guerras. You're going to see many wars. Ainda não é o fim. That's not the end. Vocês vão ver terremotos em vários lugares. You're going to see earthquake in many places. Ainda não é o fim. That's not the end. Vocês vão ver fome em vários lugares. You're going to see famine in many places. Não é o fim ainda. That's not yet the end. Vocês vão ver epidemias em You're vários gonna lugares. see epidemic in Não é o many fim. different places. That's not yet the end. E esse evangelho do reino será pregado And em todas this- as nações. And this gospel of the kingdom is going to be preached in every nation.
e então virá o fim. then the end will come. A internet nos possibilitou, Internet makes possible for us com mais facilidade, pregar o evangelho do reino a todas as nações. to preach easily the kingdom gospel for every nation. Muitas nações Many nations que não tinham acesso à pregação do evangelho which could not have access to the preaching of the gospel de maneira farta como nós temos aqui. in a plenty way as we have here, Agora, por causa da internet, now because of internet, estão tendo. are having. Temos poucas barreiras no mundo hoje. We have few barriers in the world nowadays. Países estão se esforçando para impedir que o evangelho chegue até eles. Some countries are working hard to stop the gospel to come to them. Mesmo assim, o evangelho está alcançando pessoas. Anyway, the gospel is still reaching many people. E nós cremos, meus irmãos, And we believe, my brothers, que em breve that soon o evangelho será pregado a todas as the nações. gospel is going to be preached for all nations. Este culto bilíngue é um esforço nessa direção. This bilingual service is an effort. Bilingual service is an effort in this direction. Você está participando de um momento histórico na humanidade. You are participating in a historical moment in the humanity. E a luz de Cristo And the light of Christ está brilhando em vários lugares do shining in planeta. many places in the planet. E assim como aconteceu nos tempos de Jesus, In the same way that it happened in the times of Jesus, para algumas pessoas brilha uma grande luz, for some people shine a great light. para outras é só uma conversa religiosa. For some others are just a religious talking. Não faz muita diferença em suas vidas. Doesn't make much of a difference in their lives. Algumas pessoas conhecem a Cristo de verdade Some people know Christ real e são capazes de entregar a própria vida por amor a Ele. and are able to give in their lives on behalf of Him. Nos tempos bíblicos, pessoas morreram por não negar a Cristo. In the times of the Bible, people get killed for not denying Jesus. Em alguns países da terra, hoje, pessoas estão morrendo In some countries of the earth, nowadays, people are dying por se negarem a negar o evangelho do reino de Deus. to not want to deny the gospel of the Lord. Isso acontece com uma pessoa que viu essa grande It luz. happened for those who have seen this great light. Quem experimentou dessa grande luz Those who have experienced this great light não quer voltar para o escuro. doesn't want to go back to darkness. Algumas pessoas se acostumaram com o escuro Some people got used with darkness e têm medo da luz. and are afraid of light. Quando você fica muito tempo no escuro When we stay a long time in the darkness e uma luz brilha na sua frente, and a light shine in front of you, os seus olhos demoram para acostumar your eyes get time to get used with it. e você quer esconder os seus olhos. You want to hide your eyes. E assim muitas pessoas fazem. And that's the same way many people are doing. E quando nós convidamos essa pessoa And when we invite these people a se arrepender e crer no to evangelho, repent and believe in the gospel, elas têm medo da luz, they are afraid of the light porque os seus pecados são trevas. because their sins are darkness Elas estão acostumadas com os seus pecados and they are used with their sins. e não acham que vão conseguir viver sem And they eles. don't believe that they are going to get used without them. Não tem coragem para abandonar os seus pecados. They have no courage to give up their sins. Acham que precisam dos seus They pecados, think that they need their sins. que só os seus pecados vão fazê-las felizes. That only that sin is going to make them happy. Mas eu preciso te dizer algo. But I need to tell you something. Jesus é que vai te fazer It is feliz. Jesus who is going to make you happy. Ainda que a gente seja arrastado até a morte, Though we can be taken por up to crer death, nele, because we believe in Him, nós vamos felizes, will you go happy? porque nós conhecemos a luz. Because we know the light. Eu quero convidar você I want to invite you a conhecer essa luz nessa to noite, get to know this light tonight. a experimentar tudo que Ele tem para nos oferecer. To experience everything He has to offer us. Se é cura, seja If curado. it is healing, be healed.
Ele curava no físico e na mente. He used to heal in the physical and mental. Se é libertação, seja liberto. If it is deliverance, be free. Mas se é de salvação que você precisa, But if you need salvation, se é de vida eterna que você if precisa, it is eternal life you need, se é de perdão dos seus pecados que você precisa, if you need forgiveness of your sins, Ele te estende a mão He stretches out His hands e Ele te chama. and He calls you. Vem, His hands. e Ele te chama. And He calls you. Vem, Come, saia do escuro. get out of darkness. Venha para o reino. Come to the kingdom. Eu quero convidar a igreja a se colocar I em want to pé. invite the church to stand up. Estamos aqui em nome de Jesus, We are here in the name of Jesus, pregando o que Ele pregava preaching what He used to preach, e fazendo o que Ele fazia. doing what He used to do. Por isso, a partir de agora, nesse culto, That's why from now on in this service, nós vamos orar por cura, we are going to pray for healing, por libertação, for deliverance. e vamos dar a oportunidade para você, And we are going to give you the opportunity, que sabe que vive longe dEle, who knows that lives far from Him, para vir para a luz. to come to the light. Então eu quero dizer para você, primeiramente, que está aqui, So I want to tell first for you who is here, se você crê que pode ser curado, if you believe that you can be healed, e você tem uma enfermidade, you have a disease, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que leave nós your iremos place orar por você. and come in front, we're going to pray for you. E se você que está nos acompanhando à distância, And if you who are watching from far está enfermo is sick e crê que pode ser curado, and believe that you can be healed, escreva seu nome no chat ao vivo, write your name in the live chat, porque também vamos orar por because você. we're also going to pray for you. Se você crê que Ele te salva, If you believe that He saves you, Ele te salva. He saves you. Se você crê que Ele te liberta, If you believe that He sets you free, Ele te liberta. He sets you free. Se você crê que Ele te cura, If you believe that He heals you, Ele te cura. He's going to heal you. Então saia do seu lugar e venha. So leave your place and come E receba a cura nesse and momento. receive healing. Não importa o tipo de enfermidade que você tem. It doesn't matter what is the disease that you have. Se é uma enfermidade no seu corpo, If it is a disease in your body, ou se é uma enfermidade emocional, or if it is an emotion sickness, psicológica, psychological. se você precisa de cura por uma depressão, If you need healing for depression, se você precisa de cura por uma vontade de se matar, if you need healing for a suicidal desire, se você precisa de cura por um distúrbio do sono, if you need healing for a sleeping disorder, ou qualquer doença física que você tenha, or any physical disease you may have, apenas creia e venha. just believe and come. Algo vai acontecer nessa Something is noite. going to happen tonight. Nós cremos. We believe. Igreja, estenda as mãos sobre cada um desses. Just stretch out your hands upon all of them. Jesus, nós cremos que o Senhor se faz presente Jesus, we believe that you are present here em espírito in spirit e no corpo que é a tua igreja. and in the body that is your church. Por isso nós cremos também That's why we also believe que da mesma forma that in the same way que as pessoas te pediam cura that people asked you for healing e eram curadas, and they were healed, que da mesma forma nessa noite that in the same way tonight, seja feita conforme a fé de cada um. let it be done according to each and every person's faith. Nós cremos, meu We Pai, believe, oh Father, ainda que a fé de alguém aqui though somebody's faith here esteja fraca, is weak, ainda que alguém esteja duvidando, though someone is doubting, nós estamos como igreja reunidos we are, as our church, as your church, united, e unimos a nossa fé a desse irmão and we unite our faith to this brother e declaramos cura nesse and momento. declare healing right now.
Não importa o tipo de It doença, doesn't matter what's the kind of sickness. que agora o Senhor as toque Let now you, Lord, touch them. e cada um seja completamente curado And each of them be totally healed no seu corpo in their bodies, e na sua in mente. their souls, their minds. Que a partir de agora, Let from now on, dessa oração, from this prayer, milagres aconteçam aqui. miracles take place here. E eu peço mesmo por cada pessoa que And I escreveu o ask nome, the same for everyone that wrote their names, que pede por cura nesse that momento. asks for healing right now. Que essa noite seja uma noite de Let milagres. tonight be a miracles night. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Glória a Deus. Aplauda Ele bem Praise the forte. Lord. Give him a big hand of applause. Apenas creia. Just believe. Podem retornar. Agora eu quero convidar um segundo Please, grupo de you can go back to your pessoas. place and I want to invite the second group of people. Eu quero orar por você que acredita que precisa de libertação. I want to pray for you who believe that you need deliverance. Que acredita que algo na sua vida You who believe that something in your life está sendo influenciado pela presença de demônios. is being influenced by demons' presence. Que não é uma coisa da sua cabeça, That's not something from your head, mas que demônios têm agido na sua vida but the demons have worked in your life e na vida da sua família. and in the life of your family. Talvez você esteja vendo vultos, Maybe you are seeing shadows, ouvindo vozes, listening to voices, ou qualquer outra coisa or any other thing que você percebe that you perceive que há servos de Satanás that there are Satan servants, no mundo espiritual the spiritual world, agindo em você. acting in you. Saia do seu lugar e venha. Leave your place and come. Aproveite essa chance, Take this opportunity. porque se você crê, Because if you believe, uma grande libertação acontecerá a hoje. great deliverance is going to take place tonight. Saia do seu lugar e venha. Leave your place and come. E você que nos acompanha à distância, And you who follows us from far, se você acredita também que precisa de libertação, if you also believe that you need deliverance, ou que a sua casa precisa de or that your libertação, house needs deliverance, escreva o seu nome. write your name. Nós vamos orar também por você. We are also going to pray for you. Igreja, estenda suas mãos. Church, stretch out your hands. E eu dou uma ordem agora And I give you an order right now. a todo demônio To all demon que tem operado nessas vidas. that has been operated in these lives. Você, demônio que está ouvindo a minha voz You demon that is listening to my voice por um aparelho bem longe, through a device very far, ou aqui nesse lugar, or here in this place, preste atenção. pay attention. É uma ordem em nome de This is Jesus. an order in the name of Jesus. Que tudo que você fez nessa vida, Let everything that you have done in this life, ou na vida dessas famílias, or in the life of their families, seja quebrado agora em nome de broken Jesus. now in Jesus' name. Saiam todos vocês agora Get out of you now e nunca mais voltem. and never come back. Nunca mais voltem. Never come back. Que haja libertação Let there be deliverance na vida de todas essas in pessoas, the life of all these people, de todas essas famílias, all these families, em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Glória a Deus. Aplauda Praise Ele the mais Lord. uma vez. Give him a big hand of applause. Agora nós vamos orar por mais uma coisa. Now we are going to pray for something else. Você que sabe que se encontra distante do Pai You who knows that you are far from the Father e quer começar uma vida nova a partir de hoje, and you want to start a new life from today on. uma vida no reino de Deus, A life in the kingdom of God. uma vida como serva ou servo de Deus. A life as servant of God. Você que quer se arrepender dos seus pecados You who want to repent from all your sins e convidar Jesus para ser Senhor sobre a sua vida. and invite Jesus to be the Lord of your life. Faça isso agora. Do it now. Ele transformou a minha vida. He transformed my life. Ele transformou a vida do pastor Edmilson. For sure, He transformed my life as well. Ele transformou a vida das pessoas em Naftali, Zebulon, He transformed the life of people in Naphtali and Zebulun.
Não deixe que essa mensagem seja só mais uma. Do not let this message be just one more message. Apenas creia Just believe e veja essa grande luz. and see this great light. Se você que nos acompanha à distância If you who follows us from far, quer entregar sua vida para Jesus, you want to give your life to Jesus, escreva o seu nome, write your name, porque nós iremos orar por você because também. we are going to pray for you as well. Mas se você está aqui nessa But noite if you are here tonight e quer ter sua vida transformada por Jesus, and you want to see your life transformed se by Jesus, entregando de verdade para Ele, surrender it truly to Him, sai do seu lugar e vem para cá. leave your place and come here. O Pai quer salvar você. The Father wants to save you. O Pai quer perdoar os seus The pecados. Father wants to forgive your sins. O Pai quer te chamar de filho. The Father wants to call you son. Saia do seu lugar e Leave your venha. place and come. Deixe que a luz brilhe. Let the light shine. Pai, nós oramos agora Father, we pray now por cada pessoa for every person que entrega a sua vida para who's Jesus. giving their lives unto you. Seja agora durante esse culto Let that be now in this service, ou em outro momento, or in another moment, assistindo a essa gravação, watching to this recording. que ela possa sentir essa grande luz Let this person feel this great light de forma bem ampla na sua vida in a total way, e que ela possa crer and that she or he can believe de todo o seu coração with all of his heart que uma grande mudança começa hoje, that a great change begins tonight. que ela possa ter uma compreensão completa That this person has a full comprehension do que é viver o teu reino of what is to live your kingdom e ter a sua vida completamente transformada. and have his or her life totally transformed. E se alguma pessoa vai crer depois assistindo, And if anyone is going to get to believe after watching it, nós pedimos algo como igreja, we also ask you something as a church, que nós possamos saber disso, that we may get to know it em nome de in Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Praise to God. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Clap his hand to the Lord, strong.